É, pessoal, os bolsonaristas quebraram a cara de novo, né? Mais um plano infalível que deu errado, droga! Deixa eu explicar o que está acontecendo. Em fevereiro desse ano, veio aqui no Brasil um representante da Comissão Internacional de Direitos Humanos da OEA. OEA é a Organização dos Estados Americanos. Era o Pedro Vaca Villarreal. Os bolsonaristas disseram na época que eles vieram a pedido deles, mas foi o governo que pediu, é uma coisa que já estava agendada. E ele se reuniu com várias autoridades brasileiras, inclusive ministros do Supremo, ministros do governo e deputados bolsonaristas. Eu lembro até de um vídeo, né, que tinha o Geyer falando alto com ele, né, parecendo até que meio ofensivo, né? Não, porque isso que está acontecendo aqui no Brasil, isso não pode acontecer, você tem que tomar providências, não sei o quê. Dando a entender que o Brasil haveria no Brasil violações de direitos humanos. Inclusive os bolsonaristas falavam que iria fazer um relatório favorável a eles, porque quem financia essa OEA, esse órgão, é os Estados Unidos. E como o Trump já tinha sido eleito presidente, eles falaram, olha, é bom esse cara fazer um relatório falando a verdade, porque senão o Trump pode cortar o financiamento deles. Era isso que eles faziam. Fizeram aquele auê danado sobre esse relatório. O que aconteceu? Hoje saiu a preliminar do relatório dele, desse Pedro Vaca. E no relatório dele, ele falou que não viu nenhuma violação de direito humano aqui no Brasil. Falou que aqui as instituições funcionam, que os processos estão sendo conduzidos legalmente dentro do Estado Democrático de Direito, que os réus têm direito a advogado, a defesa, ninguém está sendo preso inocente, todos eles têm acusações sérias, inclusive de golpe de Estado, e falou que isso aí não viu nada demais no Brasil, muito pelo contrário. Ele criticou um pouco algumas decisões do Supremo, como por exemplo, a época que o Xandão tirou o X do ar, né, o Twitter, ele falou que aquilo foi um pouco abuso do ministro, foi um abuso de autoridade, não sei o que, foi o máximo que ele fez de crítica foi isso. Ou decisões monocráticas também, parece que ele mencionou isso no relatório. Mas o que ele mais criticou e que ele se focou como coisa mais preocupante que ele viu no Brasil foi o Chupetinha com aquela peruca loira lá no Dia das Mulheres no Congresso, falando que se sentia uma mulher, que o nome dele era Nicole, e usou aquilo para atacar as mulheres trans. Então foi exatamente um tiro no pé, foi ao contrário do que os bolsonaristas esperavam. Porque se teve alguma violação de direitos humanos, foi por parte deles mesmo. Porque aquilo que o Nicolas fez, pessoal, além de ser um crime, né, que tem um crime de transfobia na lei, inclusive ele já era para ter sido caçado, né? Não sei porque que não foi ainda. É que é o Brasil, né, pessoal? Ali ele estava desrespeitando um ser humano só por causa da sua sexualidade. Só porque o ser humano é diferente dele, ele se achou no direito de zombar, de criticar, de colocar uma peruca loira em plena Câmara de Deputados, coisa que nem o Tiririca fez, sendo que o Tiririca era o palhaço profissional, e foi lá zombar das mulheres trans, dando a entender que elas são os perigos para as mulheres cis, estão tomando os espaços delas e não sei o quê. Meu querido, o único espaço que elas podem estar tomando é só se o marido delas estiver pegando elas escondido por aí. Porque as mulheres trans são menos de 2% no Brasil. Elas não oferecem ameaça nenhuma para as mulheres comuns. Muito pelo contrário. Quando tem um emprego, por exemplo, uma vaga de emprego, precisa ser de secretária. Se for uma mulher cis e uma mulher trans, é claro que a mulher cis tem mais chance. Porque pelo preconceito que existe na sociedade, até para conseguir um emprego é difícil para uma mulher cis, para uma mulher trans, perdão. Por isso que muitas delas vêm para cidades grandes, como São Paulo, e acabam se prostituindo, porque elas não têm chance, oportunidades na vida só pelo fato de elas serem o que elas são, mulheres trans. E ainda vem um Chupetinha querer dizer que vai defender as mulheres cis, porque elas estão sendo uma ameaça, né, para as mulheres cis, que não tem nada a ver. Então o tiro saiu pela culatra. Mais um plano infalível dos bolsonaristas que deu errado. O Pedro Vaca não viu violação de direito humano nenhum no Brasil. Parabéns, Pedro Vaca! Foi o mesmo que aconteceu com o David Gamble, né, que veio para o Brasil a pedido do governo brasileiro. Os bolsonaristas, como sempre, quiseram sequestrar a pauta. Falaram que foi o Bananinha que proporcionou essa vinda do cara aqui para o Brasil, que é um cara que é responsável por aplicar sanções lá nos Estados Unidos. E aí o cara não tinha nada a ver com isso, ele não veio a convite do Bananinha, foi a convite do governo. O cara veio, fez seu trabalho, já voltou. E cadê as sanções contra o Moraes? Hoje eu perguntei lá no X do Bananinha, aliás, estou perguntando direto pro Bananinha lá. E aí, Bananinha, o David Gamble já sancionou o Xandão, como você disse no X? Ou nós temos que esperar mais 72 horas? Porque o cara veio, voltou, o Bananinha ficou putinho com o jornalista que desmascarou ele, né? O jornalista que entrou em contrato com a Embaixada dos Estados Unidos falou, olha, o cara não tem nada a ver com o Xandão. Ele está indo aí para discutir com autoridades brasileiras sanções a pessoas vinculadas a organizações criminosas, como o PCC e Comando Vermelho. Não tem nada a ver com o Xandão. Aí agora o Bananinha não responde, né? Cadê? O cara não vinha aqui sancionar o Brasil, ele colocou no X dele. Tanto que depois que ele foi desmentido pelo jornalista, eu esqueci até o nome do jornalista que foi, mas depois que ele foi desmentido, ele ainda fez um vídeo criticando o jornalista, né? Falando mal do jornalista, né? Aquele famoso ad hominem, e dando a entender que ainda ia ter sim sanções. Eu digo, quando, Bananinha? Tem que esperar 72 horas?
Ó, 2 já caíram, o Pedro Vaca e o David Gamble. Cadê as sanções? Agora eles estão com uma nova narrativa, né? Um tal de Mike Benz. Esse Mike Benz supostamente vai vir ao Brasil para poder ver a situação do Brasil e aplicar sanções. Primeiro, pessoal, que esse argumento é estúpido, né? Porque se os Estados Unidos, vamos supor que o Donald Trump quisesse colocar sanções no Xandão, um exemplo hipotético, ele não ia precisar mandar um representante aqui no Brasil. Para quê? Para o cara até correr risco de vida ou ser preso no Brasil? Olha, eu vim aqui sancionar uma autoridade brasileira. O cara poderia até ser preso, gente. Então não. Se o laranjão lá do Donald Trump, se ele quiser sancionar alguém aqui no Brasil, seja o Lula, seja o Xandão, o Barroso, ele só assina um papel lá e pronto. Foi assim que ele fez com a Cristina Kirchner, lá da Argentina. Eu não sei pronunciar direito o nome dela, até Kirchner, é algo mais ou menos assim. A ex-presidente da Argentina. O laranjão, o Trump, assim que ele assumiu a presidência, ele decidiu sancionar a Cristina Kirchner, proibindo ela de ir nos Estados Unidos, congelando ativos que ela possa ter no país e pronto. Ele não mandou nenhum representante para a Argentina. Ele só assinou uma caneta lá. Estou sancionando a Mr. Cristina Kirchner aqui dos Estados Unidos da América. Pronto. Não existe isso de mandar representante para sancionar um país. Mas agora eles estão apostando que esse Mike Benz é um cara que vai revelar o escândalo da USAID, que ajudou o Lula a ganhar em vez do Bolsonaro, né, que houve interferência estrangeira aqui no Brasil. Então ele vai vir desmascarar essa farsa e sancionar o Xandão. Primeiro, pessoal, eles não falavam que as urnas eram fraudadas? Então que interferência é essa que houve dos americanos? Agora é a nova moda também, eles estão pegando uma fala do Barroso falando que os Estados Unidos interferiram na eleição no Brasil. Só para corrigir essa fala deles, pessoal, na verdade os Estados Unidos interferiram no golpe do mito, não nas eleições. Porque o Bolsonaro porque queria dar um golpe, ainda mais depois que ele perdeu as eleições. Os Estados Unidos perceberam isso e eles sabiam que o Bolsonaro era um bobalhão. Aí o Joe Biden mandou o secretário de defesa dos Estados Unidos vir aqui no Brasil se encontrar com as Forças Armadas. O secretário de defesa. Chegou lá, o cara já jogou preto no branco. Olha, o negócio é o seguinte, a gente não gosta do Bolsonaro. Esse cara é um bobalhão. Se vocês ajudarem ele a dar um golpe, todos os nossos acordos de militar, né, acordos conjuntos, treinamento, tecnologia, equipamento, a gente vai cancelar tudo. Inclusive ajuda financeira, né? E todo mundo sabe que militar gosta de uma mamata. Então, por causa disso, o Bolsonaro não teve força para dar o golpe. Agora, não que eles interferiram nas eleições, as eleições correram normalmente. Eles interferiram no golpe do mito, no golpe que o mito queria dar. Inclusive, acho que o Lula deveria ser até grato um pouco mais aos Estados Unidos e ao Joe Biden por causa disso. Porque se não fosse o Joe Biden, vai saber lá o que pode ter acontecido, o que poderia ter acontecido, e o Bolsonaro teria dado um golpe de Estado e já era, tá? Então, tudo mentira deles. Esse Mike Benz, nem sei quem que é esse cara ainda, vou pesquisar, mas é mais aquelas eternas 72 horas, né, pra enganar o gado. Agora vai, galera, agora vai. O Pedro Vaca não deu certo, o David Gamble não deu certo, mas agora o Mike Benz vai vir. Pode contar, guarde só 72 horas que ele vai vir sancionar o Xandão e o Lula. Agora o nosso plano infalível vai dar certo. Não deu certo com o Pedro Vaca, não deu certo com o David Gamble, mas com o Mike Benz vai dar certo, gadaiada. Aguarde mais 72 horas. Vamos pegar o Xandão. Ridículo, né, pessoal? E mais ridículo é quem acredita nessas coisas, né? Fica aí o tempo todo esperando umas 72 horas que não chega nunca. São trouxas mesmo, né? Enfim, mas eu tô feliz de ver que os bolsonaristas deram um tiro no pé mais uma vez. Porque não tem nenhuma ditadura no Brasil, nem violação de direito humano. É só loucura e narrativa da cabeça deles para tentar salvar o mito e querer dar um novo golpe. É por isso que não pode ter anistia, pessoal. Porque o pessoal fica 24 horas por dia pensando em como que eles vão conseguir pretexto para dar um novo golpe. Aí finge que o Brasil é uma ditadura, aí atiça as Forças Armadas a combater a ditadura que só existe na cabeça deles para colocar o mito no poder. A verdade é essa. Eles são golpistas, por isso que eles não podem ter anistia. Porque eles ficam 24 horas por dia pensando em golpe e como salvar o mito. Tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo, galerinha, dá um like aí por gentileza, comente, sabe? Comentário ajuda a aumentar o alcance dos vídeos. Considere entrar agora na lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, o Telegram. Cada vez que eu faço um vídeo eu coloco lá. Só no Telegram que eu coloco menos, porque o Telegram só tem um inscrito por enquanto, tá? Mas no WhatsApp já tem bastante. Dá uma forcinha aí, pessoal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, nos grupos, no que vocês gostam, etc. Que tudo isso vai ajudar a aumentar o alcance do canal, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.